almas irmãs, são 9h56, estamos a 4 minutos de iniciarmos os nossos estudos bíblicos desta manhã e me antecipo para ir estabelecendo com vocês aquela conexão fraterna, afetiva, boa, necessária. Já se apresenta aqui na tela nossa irmã e amiga Célia Casotti, de Serra Negra. Bom dia a você, Célia, nossa companheira de tantos anos. Miguel Canauati, de Aguaí, companheiro, não vou dizer que conheci no ano passado, companheiro que reencontrei. Miguel, por enquanto digo que está tudo certo. Na quinta-feira da semana que vem, com a permissão de Jesus, estarei chegando aí. Já na quarta, passando por Pirassununga, abraçando os amigos, Reinaldo e Ana Cecília, depois São João da Boa Vista com a Laura, depois com você e a nossa ida para Campinas. Edneia Pérez, nossa companheira, que está dando ampla assistência à mãezinha, muito idosa, enferma. Maria Eduvirges Barbosa Contieri, que está em recanto aprazível com os seus afetos. Ana Cristina Aragon, que tem estado conosco também em nossos estudos. Quem puder, abra a Bíblia hoje em Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 54. Sandra Matos, de Americana, Ana Carla Negrini Ferreira, pediria que a Ana Cristina e a Ana Carla me recordassem de que cidades são. Jesus condena a religião de aparências. É este o nosso tema. Jesus condena a religião de aparências. Em certas traduções, o título é Jesus censura os escribas e fariseus. Ana Carla, de Lavínia, nossa companheira, também de longa data. É que a minha vidência, Ana Carla, não me permite identificar o rostinho aqui no perfil, compreendeu? Rosa Claro, em Bauru, Maria Helena, de Franca, profunda gratidão. Quem puder e desejar, Lucas,
capítulo 11, versículos 37 a 54. E como nada podemos fazer de bom sem o Cristo, vamos iniciar nossos estudos evocando a presença sempre amorosa do Cristo. A você, Laura, de São João da Boa Vista, o nosso carinho de sempre. Quarta, próximo, aí estaremos com a permissão do Mestre. Vamos ler. E, estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Então, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Lemos até o versículo 41. Depois faremos algumas considerações a partir do versículo 42 até o 54. Mima, Vilas Boas, bom dia também a você, nossa gratidão, nosso amor. Vemos então que um fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa. Os fariseus, à época de Jesus, eram os crentes fanáticos, formalistas, legalistas, que davam muita importância às práticas exteriores. Em todo o Velho Testamento, começando pela contribuição de Moisés, especialmente de Moisés, e depois com os profetas, nós encontramos mais de 600 normas, mais de 600 prescrições, mandamentos, que os judeus ortodoxos, tradicionalistas, eram obrigados a cumprir, a obedecer, sob pena de sofrerem repressões, represálias. Eles não cultuavam até então a liberdade de culto.
Ainda hoje, nós encontramos muitos irmãos nossos, queridos, respeitáveis, que prezam em excesso certas formalidades a respeito do batismo, das vestes, da maneira de orar. Tem que ser sempre de joelhos, tem que ser sempre de olhos fechados, para citar algumas situações. Só em determinados ambientes se pode orar, realizar o culto, algumas igrejas com a exigência do véu. Mas o Evangelho, embora respeite toda crença sincera, o Evangelho nos prega a liberdade de crença, a liberdade de culto. Podemos pertencer à igreja que escolhermos. Não é a igreja que salva, não é o médium que salva, não é o pastor, não é o sacerdote que salvam. Não é esta ou aquela denominação religiosa melhor que as demais, posto que somos todos filhos de Deus, somos todos amados igualmente por Deus. Jesus vai, então, à casa desse fariseu, porque Jesus, amando a todos, não excluiria o fariseu, o escriba, do seu amor. Não é porque o fariseu era um crítico do seu trabalho que Jesus iria deixar de amá-lo, de querer-lhe bem. Isto já é muito material para a nossa reflexão. É por isso que no versículo 38 vemos que o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. Era uma das normas, uma das prescrições, um dos mandamentos estabelecidos por Moisés e por seus continuadores. Com certeza, Jesus não era contra a higiene corporal. Jesus não era contra o lavar as mãos, o lavar os pés, o lavar o rosto, o trocar de roupa, o tomar banho. Não era contra a higiene de um modo geral. Mas Jesus queria aproveitar aquele ensejo para chamar a atenção dos fariseus presentes quanto à necessidade de flexibilizarmos certas normas, certas disciplinas. Ana Cecília, bom dia, seja bem-vinda. Bom ter você também conosco. E isto que estamos comentando já vale para os nossos centros espíritas. Convém, para dar um exemplo, que o passista aplique o passe com os olhos abertos, acompanhando os fenômenos, acompanhando tudo que envolva o paciente que está sob suas mãos. O paciente, ao receber o passe, pode optar
por fechar os olhos ou mantê-los também abertos. Precisamos evitar as exterioridades como normas obrigatórias. Certas normas devem ser facultativas, livres, deixando a cada um a oportunidade, o direito de se comportar como desejar. Jesus capta o pensamento crítico do fariseu e se vale da oportunidade, como vemos nos versículos 39 e 40, para orientá-lo, para dizer para aquele fariseu: você está muito preocupado com as exterioridades, você limpa o copo, limpa o exterior do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. O versículo 39, para nós espíritas, nos remete ao capítulo 8 do nosso Evangelho. Bem-aventurados os que têm o coração puro, ou puro o coração, especialmente nos itens 8 a 10, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Claro que se pudermos ter as mãos, o corpo todo asepsiado, higienizado, ótimo, excelente, necessário, saudável, mas acima da higiene corporal está a higiene mental, a pureza dos pensamentos, a pureza dos sentimentos, dos objetivos, dos propósitos. De que adianta em uma prece alguém fechar os olhos e conservar-se desconcentrado, fechar os olhos e manter-se incrédulo, duvidando da eficácia da oração? Não é essencial que a alma esteja concentrada, independentemente de certos detalhes exteriores que são interessantes, mas que não são essenciais. Vamos trazer para este momento. Eu estou aqui estudando com vocês. Dona Irma Finati, bom dia também para a senhora, com votos de saúde e paz. Eu estou aqui, me higienizei para estar aqui. Coloquei uma roupa simples, mas adequada. Mas se eu estiver aqui, com a higiene corporal feita, mas pensando em me exibir, pensando em me projetar, pensando em tirar algum proveito desse estudo, a higiene corporal, a minha apresentação exterior já perdeu toda a significação. É sobre isto que nós precisamos sempre ponderar, meditar. Quantos religiosos que do ponto de vista exterior se apresentam muito bem, homens e mulheres, ou irmãos de todas as condições, inclinações sexuais, se apresentam de maneira elegante, bela, que impressiona os nossos sentidos,
Mas e daí? Isso é tudo diante de Deus? Isso é tudo diante do Cristo? No versículo 41, depois de advertir os fariseus e escribas presentes, Jesus vai além. Ele diz para os fariseus: antes, dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Ou seja, vamos preferentemente cuidar do nosso interior, da nossa vida mental, da nossa vida íntima. E a melhor forma de demonstrar para nós mesmos, não é para o outro, não, é para nós. A melhor forma de demonstrar que estamos no rumo certo da asepsia espiritual está no amor praticado, na caridade praticada. Diz o Mestre: antes, dai esmola do que tiverdes. E não por acaso, almas irmãs, Jesus usou este verbo: antes dai esmola do que tiverdes, porque uma coisa é ter, outra coisa é deter. Jesus não diz: antes dai esmola do que detiverdes. O verbo deter nos remete às coisas materiais. Nós detemos o carro que possuímos, nós detemos a casa em que habitamos, nós detemos a roupa, nós detemos o calçado, nós detemos o corpo. Mas, do ponto de vista da espiritualidade, nós não temos o carro, nós não temos a casa, como não temos a veste, como não temos o calçado, como não temos o corpo. Tudo o que é material não é propriedade nossa. Em verdade, eu estive ontem à noite em Andradina, onde o nosso Isaías Júnior é dirigente de um centro espírita, e lá falamos sobre desprendimento dos bens terrenos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. E trabalhamos lá esta ideia que agora trazemos em síntese. Tudo o que é de ordem material não é propriedade nossa. Tudo é de Deus. Quando nascemos, fomos formados na intimidade uterina de nossa mamãe, os elementos químicos, orgânicos, vitais, os fluidos utilizados para a formação do nosso corpo já existiam na natureza há milhões de anos. Os fluidos foram somente aproveitados, dirigidos para a formação do corpo. Eles se aglutinaram
obedecendo a certos comandos, a certas leis, mas eu, ao reencarnar, não trouxe comigo os fluidos que haveriam de compor o meu corpo. É por isso que, por ocasião da morte ou desencarnação, nós sepultamos ou cremamos o corpo. O corpo fica. Os elementos químicos que compuseram o corpo que usamos volta para a natureza. E esses fluidos, esses elementos químicos que formaram por um tempo o nosso corpo, serão reaproveitados pela natureza para a formação de novos corpos. Por esta razão, o Mestre dos Mestres, nosso Senhor Jesus Cristo, diz: antes dai esmola do que tiverdes. O que eu tenho, o que nós temos, em verdade, são a cultura, os valores morais, espirituais, as virtudes, o conhecimento. Nesta encarnação, tive a bênção de reencontrar Jesus e de reencontrar a doutrina espírita. Quando travei contato com as obras de Allan Kardec, eu as lia com a sensação muito clara de que tudo aquilo me era familiar. Por quê? Porque hei de ter tido contato com a doutrina espírita, com o Evangelho, certamente em outras encarnações, arquivei, guardei, e este conhecimento, posso dizer, é meu. Eu tenho este conhecimento, eu não detenho. Eu detenho o corpo, que não é propriedade minha, me foi dado a título de empréstimo, para que eu faça bom uso dele. E a melhor forma de aplicarmos os recursos que recebemos de Deus a título de empréstimo é através do amor a nós e ao próximo, através da caridade. Portanto, este estudo bíblico de agora é minha propriedade, é também sua propriedade. Ao desencarnar, vou levar este conhecimento adquirido comigo. Eu tenho este conhecimento. Pequeno, é verdade, mas posso dizer que tenho, é meu, não vou perdê-lo. Daí a importância de mais estudarmos, de mais aprendermos, de mais arquivarmos, porque aí está a nossa verdadeira propriedade. Levaremos isso conosco para qualquer lugar do universo. Nas próximas reencarnações, nós vamos retomar o contato com este patrimônio que é o Evangelho. E ao travar contato com o Evangelho daqui 100, 200, 300 anos na Terra, nós vamos ler com a sensação muito clara de que já conhecemos, de que já sabemos isso. Então, na próxima encarnação, nós não vamos aprender o Evangelho,
nós vamos recordar o Evangelho. Platão, discípulo de Sócrates na Grécia, 400 anos antes do Cristo, já dizia que viver é recordar. Viver é recordar. Quanto mais riqueza emocional agora, riqueza evangélica, riqueza espírita, riqueza filosófica, mais ricos chegamos na pátria espiritual. E esta riqueza legítima, real, verdadeira, adquirida por nosso espírito através do esforço metódico, não se perderá. Enquanto que os bens de natureza espiritual, material, digo, ficarão na terra. Então os fariseus tinham muita preocupação com a maneira de orar, com a maneira de crer, com a maneira de cantar, com a maneira de louvar, com a maneira de se vestir, de andar, mas se esqueciam de valorizar o essencial, que são os valores do Espírito. Então, quando Jesus diz para eles e para nós, antes, dai esmola do que tiverdes, ele está nos dizendo, Isaías, Irma, Ana Cecília, Nima, Maria Helena, Miguel, Célia, que estão conosco e outros afetos, procurem dar da sua bondade. O que é que você tem de bom? Você tem uma pitada de paciência? Pois então, dê um pouco desta pouca paciência que você tem. O que é que você tem? Ternura? Pois então, dê da sua ternura. Você se considera uma pessoa carinhosa? Pois então, dê do seu carinho. Limpe a alma, limpe o seu coração, enriqueça seu coração, enriqueça sua alma. E o Deus que estará presente na sua intimidade vai te proteger por fora. Vai te proteger por fora. Hoje nós temos muita preocupação com vírus, bactérias, hormônios e vacinas. E não estou aqui para dizer que não devemos ter cuidado com isto. Sabemos das infecções, sabemos dos perigos, sabemos da excelência dos antibióticos, sabemos. Eu uso medicação alopata, uso, e medicação de uso contínuo, e estou tão satisfeito que eu espero nessa encarnação ainda usar medicação alopata pelo menos mais uns 20 anos, quem sabe um pouco mais. Não estou com pressa de parar de tomar remédio, não. Vamos permanecendo no corpo com a medicação necessária. Mas a medicação alopata, homeopata, as terapias alternativas, somente elas não bastam. Lavamos as mãos, tomamos 5 banhos por dia, mas não temos critério no que falamos, não temos critérios no que ouvimos, não temos critério para pensar, para sentir, continuamos invejosos, rixentos, briguentos. De que está adiantando para o espírito esses 5 banhos diários? É esta a mensagem.
E eu estou sugerindo a vocês que leiam, estudem no livro Fonte Viva, de Emmanuel e Chico, o capítulo 60, por título Esmola. Vamos dar alguma coisa do que temos. Eu quero dizer a vocês que chegaram depois, que hoje, excepcionalmente, eu entrei online, faltando 5 minutinhos, já procurando estabelecer um contato. E o convite é esse: se vocês não tiverem coisas melhores para fazer, vamos nos conectar uns instantes antes, para a gente ir estabelecendo essa conexão afetuosa e espiritual. Obrigado pela presença muito estimuladora. Tenho-as no coração. Jesus os abençoe imensamente, hoje e sempre, sempre mais.